Observe o prontuário médico de um paciente de 62 anos. A queixa principal não é dor física. É o momento aterrorizante de estar no meio da cozinha, segurando uma espátula de metal e esquecer completamente o nome do neto de 8 anos brincando na sala de estar. Os neurologistas costumam descartar isso com um rótulo genérico declínio cognitivo relacionado à idade. Eles entregam um folheto sobre envelhecimento. Mas se você fatiar o lobo temporal e examinar as fendas sinápticas sob um microscópio eletrônico, não verá envelhecimento. Você verá inanição. Inanição absoluta e localizada. Durante décadas fomos ensinados a temer a gema do ovo. Nós meticulosamente quebramos a casca, separamos o centro dourado e o deixamos escorrer pelo ralo, ou ir para o lixo, acreditando que estamos salvando nossas artérias do colesterol. Nesse exato movimento físico, ao jogar fora aquela esfera amarela específica, estamos matando de fome diretamente o sistema nervoso periférico e os centros de memória centrais. Deixe-me levá-lo para dentro da fenda sináptica. Este é o espaço microscópico entre dois neurônios. Quando você quer se lembrar de um nome, um impulso elétrico viaja pelo axônio de um neurônio e chega à beira desse penhasco. Para cruzar a fenda e alcançar o próximo neurônio, ele precisa de uma ponte química. Essa ponte é um neurotransmissor chamado acetilcolina. Sem ela, a faísca simplesmente morre na beirada. O pensamento desaparece. O nome do seu neto desaparece no vazio. A acetilcolina não é criada do nada. Seu fígado e cérebro a fabricam usando uma matéria-prima altamente específica, a colina. De onde vem a colina? Seu corpo produz uma quantidade minúscula, mas nem de longe o suficiente para sustentar a enorme rede neurológica após os 60 anos de idade. Você precisa ingeri-la. E a fonte única mais concentrada, biodisponível e perfeitamente embalada de colina orgânica neste planeta é exatamente a coisa que temos jogado no lixo, a gema do ovo. Uma única gema contém aproximadamente 147 miligramas de colina ativa. Você teria que se forçar a comer 22 tomates grandes todos os dias para extrair essa mesma quantidade. Quando você retira esse lipídio da dieta, o cérebro inicia um protocolo de sobrevivência implacável. Ele precisa de colina para manter a bainha de mielina, o isolamento protetor envolvido em torno de suas fibras nervosas, muito parecido com o revestimento de borracha em um fio de cobre. Quando a colina na dieta cai a zero, o cérebro literalmente começa a canibalizar seu próprio tecido estrutural. Ele remove a bainha de mielina para acolher a colina embutida nas paredes celulares, apenas para manter as funções autonômicas vitais funcionando. Seu cérebro está lentamente comendo a si mesmo para manter seu coração batendo, sacrificando sua memória no processo. Você não está perdendo a cabeça. Sua infraestrutura neurológica está simplesmente ficando sem materiais de construção. O colapso estrutural se manifesta como o que chamamos vagamente de névoa mental. Você entra em uma sala e esquece o porquê. Você perde o fio da meada no meio da frase. Esses não são sinais inevitáveis do seu relógio biológico se esgotando. São sintomas agudos de neuroinanição crônica. Agora, abra os registros clínicos de ensaios controlados recentes que monitoram pacientes com mais de 60 anos que reintroduziram essa exata molécula em sua rotina matinal. Os dados não são anedóticos, são estritamente bioquímicos. O que acontece quando um cérebro faminto, de repente, recebe um bolus diário de 147 miligramas de colina orgânica? A reversão não acontece em anos. Ela começa em 30 dias. Dia 1. A gema entra no trato digestivo. Os ácidos gástricos quebram as estruturas lipídicas, liberando as moléculas de colina na corrente sanguínea. Ao contrário dos suplementos sintéticos que em grande parte passam pelo fígado sem serem absorvidos e acabam no vaso sanitário, essa colina orgânica ligada a lipídios é reconhecida instantaneamente pelo corpo. Ela viaja direto pela artéria carótida. Então ela atinge o posto de controle de segurança mais exclusivo do corpo humano, a barreira hematoencefálica. Essa membrana altamente seletiva bloqueia quase tudo protegendo o cérebro de toxinas. Vitaminas sintéticas muitas vezes são rebatidas. Mas a colina da gema do ovo está ligada a fosfolipídios. Ela possui o passe VIP bioquímico. A barreira se abre. O nutriente inunda o córtex cerebral.
No 7º dia, a canibalização da bainha de mielina é interrompida. O cérebro recebe o sinal externo de que a fome acabou. Ele para de arrancar suas próprias paredes em busca de peças de reposição. No 14º dia, as fábricas de neurotransmissores no prosencéfalo basal aumentam a produção. As fendas sinápticas são subitamente inundadas com acetilcolina. Os impulsos elétricos que estavam morrendo à beira do penhasco agora têm uma ponte forte e condutora para cruzar. Os sinais saltam, a rede se ilumina. No 30º dia, as medições clínicas mudam. Pacientes submetidos a testes padronizados de retenção de memória mostram uma melhora de até 11% na lembrança de curto prazo. 11% não é apenas uma anomalia estatística em um gráfico. Na realidade física de um homem de 65 anos, 11% é a diferença exata entre precisar anotar uma lista de compras de 3 itens e simplesmente se lembrar dela. É a diferença entre lutar para encontrar a palavra certa em uma conversa e falar com a confiança fluida que você tinha aos 40 anos. Ouça o chiado agudo de um ovo atingindo uma frigideira de ferro fundido fumegante. Observe as bordas translúcidas da clara do ovo borbulharem violentamente, tornando-se marrons e crocantes em segundos. Esse som não é apenas o de cozinhar, é a assinatura auditiva da destruição molecular. Este é o momento exato em que 90% das pessoas transformam um remédio neurológico profundo em um fardo tóxico e altamente inflamatório para o fígado. Quando você submete uma gema de ovo ao calor direto superior a 180 graus Celsius em uma frigideira seca ou em óleos vegetais altamente processados, ocorre uma reação química violenta e irreversível. A delicada colina, ligada a lipídios e as frágeis moléculas de colesterol, sofrem rápida peroxidação lipídica. Elas sofrem mutação. O colesterol em uma gema crua ou levemente cozida é perfeitamente inofensivo, agindo como o precursor essencial para a síntese de vitamina D, cortisol e testosterona. Mas sob calor extremo, ele se oxida em compostos conhecidos como oxiesteróis. Os oxiesteróis são moléculas danificadas e altamente reativas. Quando entram na corrente sanguínea, não viajam com segurança para o cérebro para reparar a bainha de mielina. Em vez disso, agem como cacos de vidro microscópicos, raspando contra o delicado revestimento endotelial dos vasos sanguíneos. Essa irritação mecânica desencadeia uma cascata inflamatória imediata. Seu sistema imunológico envia macrófagos às pressas para o local para remendar os rasgos microscópicos, aprisionando lipídios e formando a própria placa arterial que você estava tentando evitar ao jogar a gema fora em primeiro lugar. Você evitou o colesterol natural apenas para consumir colesterol oxidado, o verdadeiro e silencioso arquiteto dos bloqueios cardiovasculares. Além disso, o calor extremo incinera a luteína e a zeaxantina. Estas são 2 moléculas de pigmento amarelo brilhante, altamente especializadas, suspensas na matriz da gema, bem ao lado da colina. Por que elas são críticas? Porque esses 2 pigmentos são os únicos antioxidantes capazes de cruzar a barreira hematorretiniana. Eles se incorporam fisicamente à sua mácula, o pequeno ponto no centro da sua retina, responsável pela visão nítida e detalhada. Eles agem como óculos de sol internos, absorvendo a energia oxidativa e ofuscante da luz azul das telas de televisão e telefones. Quando você frita a gema até que fique dura, seca e cinza, você literalmente vaporiza o escudo biológico que protege sua visão da degeneração macular relacionada à idade. E a destruição não para na gema. Quando as proteínas da clara do ovo são submetidas ao calor intenso e abrasador de uma frigideira, elas reagem com traços de açúcares para formar produtos finais de glicação avançada, ou AGS. Estas são estruturas proteicas deformadas e desnaturadas que suas enzimas digestivas não conseguem quebrar adequadamente. Elas ficam no intestino fermentando, causando exatamente o inchaço e a letargia pesada que muitos idosos experimentam após um tradicional café da manhã frito. Então, como você extrai o remédio sem criar o veneno? A resposta está no controle térmico absoluto. Você deve tratar o ovo não como um pedaço comum de carne a ser grelhado, mas como uma cápsula orgânica e frágil de compostos bioativos. O protocolo é inegociável e exato. Leve uma panela com água a uma fervura vigorosa e borbulhante.
Abaixe suavemente o ovo na água e inicie imediatamente um cronômetro. 5 minutos, não 7, não 10. Em exatos 5 minutos, retire o ovo e mergulhe-o diretamente em uma tigela com água com gelo. Esse choque térmico interrompe instantaneamente o processo de cozimento residual, que empurra para dentro através da casca. Quando você descascar e cortar este ovo, testemunhará o compromisso bioquímico perfeito. A clara estará firmemente coagulada e opaca. Isso é necessário. A clara de ovo crua contém uma proteína de alta ligação chamada avidina, que se liga à vitamina B7 ou biotina, impedindo que seus intestinos a absorvam. Os 5 minutos de calor da fervura desnaturam completamente a avidina, neutralizando sua capacidade de ligação e desbloqueando o rico perfil de todos os 9 aminoácidos essenciais contidos na clara. Mas a gema deve permanecer um líquido dourado, espesso, quente e viscoso. Ao manter a temperatura interna da gema abaixo de 70 graus Celsius, você preserva a exata geometria molecular tridimensional da colina. Você preserva o colesterol não oxidado. Você mantém os pigmentos maculares completamente intactos. Você está engolindo um kit de reparo neurológico altamente biodisponível e perfeitamente preservado. Como o envelope lipídico permanece inalterado pelo calor extremo, ele sobrevive ao ambiente hostil e altamente ácido do estômago. Ele passa para o intestino delgado e é absorvido diretamente através da parede intestinal para a veia porta hepática, viajando direto para o fígado. Aqui o fígado não precisa filtrar toxinas ou lidar com gorduras oxidadas. Ele pega essa colina pura e imediatamente inicia um processo chamado metilação, embalando-a para transporte direto ao cérebro. Esta é a arte da absorção. Você está trabalhando com a sua fisiologia, não contra ela. Se ferver não for absolutamente uma opção, escalfar o ovo em água fervilhante com uma única gota de vinagre, por exatos 3 minutos, atinge a mesma preservação bioquímica. A regra de ferro da cozinha é simples. A gema nunca deve tocar em óleo fumegante e nunca deve ser cozida até ficar dura, pálida e com textura de giz. Mas vamos olhar além do cérebro por um momento, porque as implicações da deficiência de colina e do colapso da acetilcolina afetam outro sistema crítico que falha à medida que passamos dos 60 anos à junção neuromuscular. Olhe para as suas mãos, cerre o punho. O sinal para contrair essas fibras musculares se origina no córtex motor do seu cérebro, viaja pela medula espinhal e chega ao final do neurônio motor. Nessa exata junção onde o nervo encontra a fibra muscular, qual substância química é liberada para desencadear a contração física? A acetilcolina. Quando falta colina, seu cérebro acumula o pouco de acetilcolina, que consegue sintetizar para funções autonômicas básicas, como respiração e batimentos cardíacos. O sistema nervoso periférico, os nervos que controlam seus membros, é racionado. É por isso que uma pessoa de 70 anos tem dificuldade para desatarrachar um pote de picles ou precisa dos braços de uma cadeira para se levantar. Não é apenas sarcopenia, a perda física de massa muscular. É uma falha fundamental do sinal neurológico. O músculo está lá, mas a faísca química que o comanda a disparar com força total está drasticamente diminuída. A reintrodução de colina líquida e não oxidada em seu sistema repara essas junções periféricas. Os sinais tornam-se mais nítidos, mais robustos. A força de preensão retorna, não porque o músculo cresceu da noite para o dia, mas porque o sistema de comando elétrico foi finalmente retirado de sua dieta de inanição. Olhe para o seu prato amanhã de manhã. Aquele simples garfo de aço inoxidável em sua mão é o instrumento definitivo do seu destino neurológico e físico. A classe médica passou 60 anos dizendo para você temer a própria molécula que seu cérebro usa para pensar, lembrar, comandar seus músculos e manter a integridade estrutural do seu sistema nervoso central. Eles lhe ofereceram comprimidos de vitaminas sintéticas e isoladas, que em sua maioria são eliminados do seu sistema em horas, enquanto o pacote mais potente, perfeitamente projetado e bioidêntico de colina orgânica estava descansando silenciosamente em uma caixa de papelão na sua geladeira. O declínio cognitivo, a névoa mental e a fragilidade física que aceitamos preguiçosamente como envelhecimento normal são em grande parte o sintoma de uma inanição lenta, agonizante e de várias décadas do sistema nervoso. O cérebro encolhe fisicamente.
A bainha de mielina se degrada, as fendas sinápticas se alargam em abismos, os nomes de seus entes queridos, a localização de suas chaves. As memórias de sua juventude escorregam para o vazio, simplesmente porque as pontes elétricas desmoronaram por falta de matéria-prima. Você agora possui a verdade anatômica. Você entende os requisitos térmicos específicos para preservar as estruturas lipídicas. A escolha é inteiramente sua. Você pode continuar a quebrar o ovo, separar cuidadosamente o centro amarelo e jogá-lo pelo ralo, trocando a integridade estrutural do seu cérebro por um mito alimentar desmascarado há uma década. Ou você pode colocar um ovo inteiro em água fervente por exatos 5 minutos. Você pode consumir a gema líquida e dar ao seu fígado as matérias-primas de que ele precisa desesperadamente. Você pode reconstruir as pontes no seu lobo temporal. Você pode restaurar o poder de sinalização para suas mãos e pernas. Suas memórias não estão armazenadas em alguma nuvem abstrata e mística. Elas são conexões físicas em uma máquina biológica. Proteja a máquina. Não jogue fora os blocos de construção. Se você quiser continuar entendendo a verdade anatômica e nua e crua sobre como seu corpo realmente funciona, livre de bobagens dietéticas genéricas, clique no botão de inscrição. E eu quero que você deixe um comentário abaixo. Agora mesmo, diga-me sua idade e exatamente como você preparou seus ovos esta manhã. Vamos analisar os dados juntos e nos libertar do mito do colesterol. Toda vez que você escolhe a fervura de 5 minutos em vez da frigideira, você está executando uma intervenção médica precisa em seu próprio corpo. Você está contornando a indústria farmacêutica e indo direto ao código-fonte da biologia humana. Seu cérebro tem uma capacidade surpreendente de neuroplasticidade, a capacidade de curar, de forjar novos caminhos e de restaurar conexões perdidas, mas não pode construir algo do nada. Ele exige os lipídios certos, ele exige colina. Não deixe passar mais um dia em que seus neurônios clamam por sustento enquanto você descarta a cura na lixeira. O protocolo de reversão começa no seu próximo café da manhã. Recupere sua memória, recupere sua força e retome o controle do seu relógio biológico. Vejo você na próxima análise clínica.